Oi, gente, vim falar um pouco aqui desse último quiz que eu fiz no meu Stories, dia de 20 de maio. Foi um vídeo bem interessante, dividiu bastante opiniões e eu vou mostrar para vocês qual é a resposta aqui, por qual motivo. Nessa assincronia, gente, ele faz essa onda aqui bem característica com a sincronia de fluxo de esforço com o esforço inspiratório. E aí, talvez por esta onda aqui, tenha pegado bastante gente. Mas a resposta certa é uma variação de volume por provável esforço abdominal. Vou mostrar por qual motivo não é uma sincronia de fluxo, e sim um esforço abdominal. Notem, eu tenho várias características para dizer para vocês. Isso não é um fluxo, não é uma sincronia de fluxo insuficiente com esforço inspiratório associado. Por qual motivo? Notem que esse paciente, ele faz ciclos controlados. Se fosse uma sincronia de fluxo insuficiente com esforço inspiratório, ele estaria puxando em todas. Então, o que acontece? É claro que o gráfico está um pouco pequeno, talvez para algumas pessoas verem, mas esse ventilador ele também tem uma outra característica, ele pisca aqui na hora que entra, né? Então, além de eu ter uma quedinha na pressão sutil no gráfico, numa sequência dessa pressão, né, dessa ventilação, eu ainda tenho um sinal aqui do ventilador. O Newport ele tem essa característica, ele pisca. Todos têm alguma coisa, uma ondinha, uma cor diferente, um pisca, aparece um pulmãozinho, enfim. Todo ventilador ele dá um sinalzinho de que o paciente entrou. E esse ventilador não está, essa ventilação, o paciente não está entrando. Note mais um detalhe: a frequência respiratória dele total é 22, a que eu estou mandando 22, ou seja, ele está fazendo ciclos controlados. Se ele está fazendo ciclos controlados, ele não está de uma forma característica o tempo inteiro com a sincronia de fluxo inspiratório. Mais detalhes. Note, o volume, vou botar aqui para rodar, ó, a enfermeira me chamando lá no fundo. Ó, gente, todos ciclos controlados. Olha o volume: 380, 290, 270. Opa, piscou aqui, fez um volume de 400. Olha só. Note, então, que ele tem uma redução gradual de volume. Isso acontece por qual motivo? Ele está travando o abdômen, e aí eu estou ventilando a pressão. Se eu ventilo a pressão, eu não controlo o volume. Então, eu tenho um impacto no volume. E isso é causado por esse aumento da pressão intraabdominal, que impacta na pressão intratorácica desse paciente e acaba reduzindo o volume gerado dessa ventilação. E aí, olha só que interessante. Nesta curva ele entrou. E aí, quando ele entrou, ele fez um volume maior, de 400, certo? Sempre o volume, gente, é de uma onda antes, tá bom? Então, aqui, ó, neste aqui, note que até o fluxo está maior do que essa outra aqui, porque aqui ele já começou a prender o abdômen de novo, e aí eu tenho uma queda novamente do volume. Note, próxima leitura, 300, e assim ele vai caindo. Então, olha só, esses detalhes, realmente aquela onda que aparece ali mais pro meio do vídeo, que é mais ou menos aqui ó, essa onda é realmente bem característica de uma assincronia de fluxo insuficiente com esforço inspiratório associado, porque eu tenho, olha só, um overshoot no início da onda. Isso é bem característico mesmo. Então, por isso, talvez várias pessoas clicaram nessa opção. Não estaria errado se a gente fosse avaliar só essa onda. Porém,
ao longo do vídeo, que lógico, né, um Stories é um vídeo pequeno, mas tem esses outros detalhes, ciclos controlados, a questão da queda gradual desse volume, me diz que esse paciente não está fazendo um esforço inspiratório, e sim essa queda de volume, essa alteração de volume, provavelmente é por causa de um aumento da pressão intraabdominal. Mas um detalhe também, se ele estivesse puxando em todas as inspirações, eu teria um volume mais ou menos regular. Ou no momento que ele fizesse uma sincronia mais crítica, eu teria uma queda muito brusca desse volume. Então, uma alteração muito mais evidente dessa alteração de volume também. E para matar, né, gente, o vídeo aqui, a gente não ventila a onda, a gente não ventila o ventilador, a gente ventila o paciente. Então, notem o paciente. Esse paciente, lógico que eu beira-leito, qualquer um ventilando beira-leito, olhando só a onda, só o vídeo, a gente já tem muita ideia do que se passa ali, mas com certeza o mais importante é avaliar também o paciente para que a gente realmente tire a prova de que tipo de insuficiência ele está fazendo ali. Então note que ele, gente, contrai o abdômen, o ventilador ele vai mandar uma ventilação, uma pressão, ele vai insuflar, ele vai mandar de novo, ele vai insuflar e depois esse paciente, que ele está contraindo o abdômen, depois ele vai relaxar e aí ele faz assim, e é aquela hora que ele defraga e faz dispara a máquina, faz aquela onda característica de um esforço ins, só que na realidade não é, né? É um esforço isolado. Então, a maioria do vídeo, o problema geral desse paciente é realmente associado a esse esforço abdominal. Notem, é muito sutil. Ele está com o abdômen contraído e ele vai relaxar agora. Presta atenção. Relaxou. E assim ele consegue insuflar. Olha só, é muito sutil realmente. Ó, a máquina está empurrando o ar e ele está contraindo ali. Tem piores, tá, gente? Mas, ó, atrapalha. Opa, agora ele relaxou. E aí, na hora que ele dá essa relaxada, é a hora que o ventilador consegue colocar um pouquinho mais de volume. Aí eu tenho aquele pico, né? E com um volume gerado um pouco maior. Mas a maioria dos ciclos, o problema é esse esforço abdominal. Então, assim, de todas essas opções, né? Há muita variação de volume por provável esforço abdominal é a resposta. Alguns colocaram aqui elastância, autopip. Gente, até parece que ele tem um pico de fluxo respiratório também absurdo por causa desse aumento da pressão intraabdominal. Mas assim, eu preciso primeiro resolver essa sincronia, esse esforço, seja in, seja ex, para eu conseguir avaliar a mecânica certinha desse paciente, para eu poder dizer se a elastância está ou não está alterada, se a complacência teve impacto ou não teve, e se ele vai ter esse autopip mesmo. Até pode ter aí na onda um pouquinho de autopip, me parece aqui um pouco, porque na verdade ele está empurrando o ar com esse abdômen, né, contraído. Mas eu preciso primeiro resolver essa sincronia para depois realmente avaliar a mecânica pulmonar com mais exatidão, certo? Então é essa a resposta aí. Espero que vocês tenham gostado. Tinha gente me cobrando, né? Tá aí agora, tá? Abraço, gente. Até mais.